Bom dia! Vamos lá. Gente, hoje eu tinha preparado trazer uma pele negra, né? Dia da consciência negra, eu tinha preparado trazer uma pele negra pra gente poder fazer uma maquiagem bem bonita. Acontece que a minha menina que a gente ia fazer a pele negra tá resfriada. E aí não dá pra trabalhar essa maquiagem filmando aqui pra vocês com ela muito resfriada, tá? Então, hoje o que nós vamos fazer é nos organizar para a semana que vai entrar. Para que a gente possa fazer esses 30 dias de maquiagem valer a pena, né? Então, eu tô muito disposta aqui do lado de cá a te entregar o meu melhor para que a gente consiga, nas festas de final de ano, tá tudo linda, arrasando nas nossas comemorações, mesmo que em casa, mesmo com somente a nossa família ou com seus amigos, né? Cada um tem as suas escolhas e eu respeito todas, então, para que a gente possa estar se sentindo ainda mais linda, tá certo? Então, meninos, o que nós vamos fazer hoje? Vamos separar o nosso material que a gente precisa ter para trabalhar essas maquiagens na próxima semana, tá? A partir de segunda-feira. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que a nossa tela, né, o nosso rosto, ele precisa estar preparado para receber essa maquiagem. Então, você precisa ter o seu gel de limpeza, você precisa ter o seu tônico. Antes da maquiagem, a gente vai passar um tônico e a gente também vai hidratar o nosso rosto. Então, esses produtos a gente já precisa, na verdade, não é nem ter para maquiagem, a gente precisa fazer uso deles diariamente, né? Por exemplo, 2 vezes por dia ou pelo menos uma vez ao dia, tá? Limpar, tonificar, hidratar é passo básico para ter saúde na pele, para que a sua pele esteja bonitinha, tá certo? Depois que a gente fala de pele tonificada, limpa, hidratada, como eu falei para vocês, como a gente usa uma base, como eu sempre utilizo uma base que já tem protetor solar, eu não vou usar um filtro solar, tá? Mas eu gosto muito de usar a bruma ao invés do primer, tá? Eu não uso primer todos os dias, então o próximo passo seria a bruma ou, se você gosta de usar o primer, o seu primer. A bruma, gente, de fixação de maquiagem, ela cumpre o papel do primer no sentido de ajudar a fixar a maquiagem. Ela não vai disfarçar uns poros muito abertos, se você tem os poros muito abertos, tá? Mas ela vai ajudar, ela cumpre com fidelidade a questão de ajudar a fixar essa maquiagem e essa maquiagem durar aí o dia todo, que a gente se maquia de manhã, por exemplo, e vai trabalhar, então essa maquiagem tem a tendência sim a durar o dia todo, tá? Com a pelezinha hidratada, né? Fazendo bem o passo a passo, tá certo? Então você vai precisar de uma bruma. Você vai precisar de uma base, né? Uma base que atenda ao seu tom de pele. Tom e subtom de pele. Vamos falar um pouquinho sobre isso. A tendência nossa é ter um fundo de pele rosado ou amarelado. Se ele for rosado, a gente fala que é frio. Se ele for amarelado, a gente fala que é quente. Então, assim, um teste simples. Você toma sol na sua casa ou num dia na cachoeira. Você pega cor rápido, você vai ficando bronzeada, provavelmente você tem um fundo de pele amarelado, tá? Se você não pega cor rápido, se você fica muito vermelha, você provavelmente tem um fundo de pele frio, que é um fundo de pele rosado. Quando você for comprar a base, visivelmente você vai ver esses fundos de pele na cor da sua base. Nunca prove a base no dorso da sua mão. Ó, aqui tem o mesmo tom daqui? Não tem. E aqui, tem o mesmo tom do meu rosto? Também não tem. Então, se eu comprar a base provando aqui ou aqui, na verdade, eu tô comprando uma base para passar na minha mão ou no meu braço, e não é essa a função. Então, eu tenho que experimentar essa base no meu rosto, tá certo? Esse é o cuidado que a gente precisa ter. Passa e espera uns 2 ou 3 minutinhos para dar tempo da reação química acontecer. Que reação química, Ju? Do produto com a sua pele. Tudo isso aí é elemento químico, eles precisam reagir e te apresentar um resultado. E aí sim, você vai olhar e falar assim, ah, nossa, ficou legal. Não, não ficou bom. Então, a minha sugestão é sempre passem aqui para que você veja de frente. Eu não gosto de testar aqui, porque que dá sombra, fica escuro, fica mais difícil da gente visualizar, tá?
Ju, mas quando eu for comprar eu tô maquiada, onde que eu passo? No máximo aqui assim, ó. Se você não faz bronze, se você faz bronze, aqui em você é muito mais colorido do que aqui. Então aqui também não dá certo de testar, a gente tem que testar no rosto, tá bom? Então se atentam a esses fatores. E comprem uma base de acordo com o tipo de cobertura que você gosta. Então assim, eu gosto de uma cobertura muito leve. Compra uma base bem fluida, bem mais aquosa. Não, Ju, eu gosto de rebocão. Então você vai comprar uma base que tem uma textura e uma cobertura maior. Então esses detalhes você tem que prestar atenção quando você for comprar a sua base, tá? Além dela estar no seu tom, no seu subtom de pele, você tem que observar qual é o tipo de acabamento que você quer. Eu tenho uma pele oleosa, então eu não gosto de ver oleosidade na minha pele, me dá gastura. Então as minhas bases, 90% das vezes, elas são mate, tá? Essa aqui é uma base mate velvet. O que é isso? Não é aquele mate que fica parecendo que tá esticado, tá? Tá seco. Esse não é o acabamento dessa base. Essa base ela tem um acabamento mate, mas é um mate aveludado. Então, como é que eu posso dizer? Ele não fica esticado, não dá aquela sensação de pele seca. A aparência é de uma pele sequinha, mas não, a sensação não é de uma pele ressecada, uma pele seca, tá certo? Bom, depois da base, a gente vai precisar de alguma coisa mais escura para que você possa fazer os seus contornos. Geralmente, eu uso a própria base, mas eu sei que é mais fácil para mim porque eu tenho todas as cores de base, tá? Então, não é o caso de muitas de vocês. Então, vocês podem utilizar um corretivo mais escuro que o seu tom de pele. Ou então, a gente vai utilizar o próprio pó, gente. Muitas de nós temos trios, assim, quartetos, que tem pozinhos mais escuros, tá? Então, a gente vai fazer, na semana que vem, com o que a gente tem. Se você tem aí alguma coisa que seja pastosa e que seja mais escura, uma base, um corretivo, a gente vai utilizar ele de contorno. Se você não tem isso, a gente vai utilizar o pó que você tiver mais escuro para que a gente possa dar as sombras no rosto, tá certo? Blush, geralmente todo mundo tem um blush em casa. Se você não tiver, a gente vai utilizar batom como blush. A maioria de nós também tem pelo menos um batonzinho vermelho aí, tá certo? E a gente vai utilizar pó para poder selar essa base. Pode ser um pó compacto, pode ser um pó solto, aquele pó que é bem soltinho assim, né? Pode ser pó translúcido. Ju, eu tenho um pó translúcido aqui, mas ele tem cor. Ok, pode ser, porque a gente também tem esse tipo de produto no mercado. Tá valendo, tá certo? A gente precisa de um pó para vir selando toda essa parte líquida que a gente colocou no rosto. Após isso, meninas, a gente já falou aqui, ó, então, base, um contorno, né, algum produto pra gente fazer o contorno, a gente já falou do pó, e eu esqueci de falar com vocês de um produto bem importante que é o corretivo, tá? Então, a gente vai fazer o contorno, mas a gente também vai fazer a iluminação, e aí eu preciso de um corretivo. Pode ser, sim, esse é em pasta, mas pode ser líquido também. Ju, qual que você prefere? Eu prefiro em pasta. Por quê? Porque o líquido ele seca muito rápido. E quando eu tenho uma cliente que, por exemplo, tem muitas linhas de expressão, se for o seu caso, que tem bolsas, o líquido ele vai marcar mais. Esse aqui me dá uma espalhabilidade maior. Eu consigo espalhar melhor com esse, tá? Então, eu prefiro os em pastas do que os líquidos. Mas é de gosto. Tem gente que gosta do líquido. Use. Ju, eu não tenho em pasta, mas eu tenho líquido. Vamos fazer na semana que vem com o que você tem. O que eu quero é que você aprenda a técnica para que depois você possa reproduzir isso no seu Natal, no seu Réveillon, enfim, para ir trabalhar, onde te convier, tá certo? Depois disso, meninas, normalmente nós temos uma infinidade de sombras em casa, não é verdade? A gente não sabe como usar. Às vezes elas vêm nas paletas, às vezes elas vêm assim, unitárias. Não importa, a gente vai fazer com as sombras que a gente tiver em casa. Eu vou ajudar vocês a fazer umas combinações para que a gente aproveite o que a gente tem. Ju, não tenho sombra nenhuma em casa. Você tem um blush, amor? Porque se você tiver um blush, a gente vai fazer do seu blush sombra. Não tenho, só tenho batom. Então a gente vai fazer do seu batom uma sombra.
tá certo? Então a gente vai trazer essa proposta para vocês, para que a gente se reinvente com o que nós temos em casa. Depois disso, a gente precisa de um lápis de olho, para dar acabamento no olho. Pode ser marrom, pode ser preto, pode ser da cor que você gostar, pode ser nude, mas para dar o acabamento nos cílios, principalmente em cima, eu gostaria que vocês tivessem aí um lápis preto ou um lápis marrom, porque a gente vai conseguir marcar um pouco mais esses olhos, tá? Depois disso, a gente precisa de uma máscara de cílios. Pode ser do gosto de vocês. Eu gosto mais dele alongado, eu gosto mais dele volumoso, eu gosto mais dele curvado. Então, cada máscara de cílios, em geral, tem uma proposta. E a gente vai observar, vocês vão, na hora de comprar, vocês vão observar essa proposta. E a gente vai utilizar aqui de acordo com o que a gente tiver, tá certo? Então, pode ser também, Ju, mas eu tenho uma alongadora e eu tenho uma de volume. Posso usar as duas? Deve. Você vai conseguir ter como é que eu posso dizer? Um efeito mais legal nos seus cílios, tá bom? Então, a gente vai trabalhar com essa possibilidade dessa junção também dessas duas máscaras de cílios. Depois disso, a gente vai utilizar um belo de um batom, que pode ser vermelho, pode ser nude, pode ser o batom que você tiver em casa, o que você mais gostar, tá? Então, para a semana que vem, nós precisamos, para que a gente cumpra nossos 30 dias de maquiagem aí com o máximo de proveito, eu quero pedir para vocês, para que vocês separem as maquiagens de vocês. Separa aí para que a gente possa trabalhar juntas essa maquiagem. Uma outra dúvida de vocês muito grande é com relação a pincel. Vocês muitas vezes me perguntam, Ju, eu tenho uns aqui, mas eu não sei para que serve e tal. Ok. Então separa eles todos também. Bota aí numa caneca, num copo, num estojinho, enfim, aonde você tiver reservado para eles, deixa eles separados. Se eles estiverem sujos, dá uma limpadinha neles, tá? Para que a gente possa trabalhar eles durante a semana com carinho. Separa aí também um potinho assim, ó, com cotonete, um pouquinho de algodão, deixa fácil para você. E uma esponjinha, tá? Pode ser dessas assim, ou então daquela, tipo, que a gente vê para vender, tem até nas farmácias. Ela é redondinha assim e toda dividida, parece um queijo todo dividido. A gente chama ela de esponja queijinho. Gente, deve ser tipo R$5, vem 8 esponjinhas dentro. Vale a pena comprar, eu gosto muito delas. Tem até uma aqui, ó. Ela vem assim, só que vem toda redondinha. Essa aqui tá até suja. Tá certo? Ela vem 8 pedacinhos desse aqui formando uma bolinha. 6 ou 8 pedacinhos. Essa aqui é maior, ela vem só 6. E aí a gente vai utilizar também. Eu gosto dessas esponjas, principalmente para áreas pequenas assim, ó. Tá? Então eu acho elas bem úteis. Gosto mesmo. Bom, então, gente, é basicamente isso que a gente precisa para que a gente possa entrar na semana que vem já fazendo essas maquiagens, tirando bastante proveito delas. Eu espero que vocês se organizem aí, para que a gente possa estar juntos novamente na semana que vem. Cada dia eu vou trazer uma técnica diferente. Tem dias que uma técnica mais simples, tem dias que uma técnica mais elaborada, para que a gente possa fazer maquiagens para o nosso dia a dia e também maquiagens mais pensando em uma ocasião mais especial, para um evento especial, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus, um sábado repleto de muita felicidade para vocês, de muito acontecimento bom, de coisas boas e de muito trabalho para quem vai trabalhar hoje, ou de muito descanso para quem vai descansar hoje, tá certo? Ficam com Deus. Tchau, tchau.